Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Herman e essa aqui é a nossa aula com os números negativos, com as operações envolvendo os números negativos. Então a proposta que eu tenho para vocês é uma proposta diferente daquele joguinho de sinais, tá? Que eu acredito que a maioria dos alunos não se adapta muito bem a ele, tá? Então eu não acho que ele seja uma interface aí de compreensão muito boa, tá? Quando o assunto são as operações, o raciocínio operatório com os números negativos. Bom, né? Para isso eu vou ter que propor uma ideia um pouco diferente, tá? Do que você está acostumado. Eu vou trabalhar com as naturezas dos números. Então a gente pode estabelecer a seguinte ideia, tá? Aqui em matemática a gente tem números de naturezas positivas, números de naturezas negativas. Para que serve o número de natureza positiva? Ele serve para você usar, para você representar situações reais que são positivas. Então, dentre as várias opções que eu tenho de exemplo, eu vou propor um exemplo muito simples de você entender. Tá? Você ganhou R$2.000 na loteria. Esses R$2.000, ele precisa ser um número positivo, porque a natureza do evento, ganhar R$2.000 é uma natureza positiva. Então, por essa razão que esse 2.000 precisa ser positivo. A mesma coisa acontece com os números de naturezas negativas. Para que serve o número de natureza negativa? Para situações reais que são negativas. Então, imagine o seguinte, esse mesmo R$2.000 reais você perdeu. Então, a natureza do evento, ela é uma natureza negativa. Perder dinheiro é uma natureza negativa. Então, por essa razão que a gente tem números de natureza positiva, números de natureza negativa. Então, quando é que eu tenho, quando é que eu vou ter que somar, quando é que eu vou ter que subtrair, qual que é o sinal que eu coloco nesses números? Bom, para isso, eu vou pedir que você acompanhe aqui o nosso slide. Então eu vou aqui, deixa eu só pegar a caneta. Então tá lá. A ideia é você responder essa pergunta. A resposta a essa pergunta vai fazer você entender com clareza as operações envolvendo os números negativos. Então tá lá. Quando devemos efetuar a ação de somar? Tá? Quando que eu devo pegar um número, colocar embaixo do outro e executar uma soma? Bom, vamos observar. Então tá aqui. Eu trouxe dois exemplos para você entender definitivamente quando você deve executar uma soma. Então, eu não somo porque eu estou vendo o sinal de mais. E eu não subtraio porque eu estou vendo o sinal de menos. Na verdade, a reflexão é outra, tá? E é isso que você tinha que ter aprendido lá na sexta série, no novo sétimo ano. Quando você conhece os números negativos. Então, você tem que aprender a olhar para a natureza dos números. Então, esse 7 aqui, ele tem natureza positiva. Esse 9 também tem natureza positiva. E quando eu tenho números de mesma natureza, eu preciso executar uma soma. Então, está lá, 9 mais 7, 16. E qual é a natureza desse 16? Natureza positiva. Porque sempre que eu executar uma soma, o total vai ter o mesmo sinal das parcelas. Ok? Não se esqueça disso. Então, vamos lá. Nesse segundo caso aqui, eu olho para a natureza das parcelas, o 7 tem natureza negativa, o 9 tem natureza negativa e, portanto, números de mesma natureza eu preciso somar. Então, está lá, eu vou somar 7 mais 9, apesar deles terem o sinal de menos associado a eles. Tá? Isso por conta das naturezas iguais. Então, sempre que eu tiver parcelas com a mesma natureza, eu vou executar uma soma. E 7 mais 9 é 16. Qual a natureza desse 16? Natureza negativa, porque sempre que você executar a ação de somar, o resultado vai ter a mesma natureza das parcelas. Por essa razão que eu tenho mais 16 aqui e menos 16 aqui. Bom, então, entendi. Sempre que eu tenho naturezas iguais, eu vou ter que efetuar uma soma. Isso. E manter o sinal das parcelas.
E quando é que eu tenho que subtrair? Quando que eu faço, né, uma subtração? Quando que eu executo a ação de subtrair? Bom, vamos lá. Para isso, 2 exemplos. Da mesma forma, a decisão é tomada quando você observa a natureza dos números. Se elas são iguais, você executa uma soma. Se as naturezas são diferentes, então está lá, ó, natureza do 7 é mais, natureza do 9 é menos, ou seja, tem um número positivo e negativo, eu tenho que subtrair. E eu sempre subtraio, né, do maior, eu subtraio o menor. Né? Então, 9 menos 7, 2. Esse 2 tem nome, ele é resto. E o resto sempre vai ser uma sobra da maior quantidade, o que sobrou da maior quantidade após a retirada. Por essa razão que esse 2 é negativo, porque ele é uma sobra de um número negativo. O resto de um número negativo é um número negativo. Vamos observar aqui o outro exemplo. Esse 7 aqui, ele tem natureza negativa, esse 9 tem natureza positiva, e números de naturezas diferentes eu preciso subtrair. Eu tenho que executar a ação de subtrair. E eu sempre do maior, né, da maior quantidade, eu retiro a menor. Então, 9 menos 7 continua dando 2. Esse 2 é resto, e resto da maior quantidade, sempre da maior quantidade, e, portanto, ela é positivo, porque a sobra de um número positivo é um número positivo. Por essa razão que eu tenho aqui o resultado menos 2 e aqui o resultado mais 2. Para ficar mais claro ainda, né, vou propor essa estrutura aqui que tem vários números positivos e negativos. E como que eu resolvo isso, né, da melhor maneira possível? Eu tenho que primeiro executar as adições que eu tenho disponível aqui. Né? Então, vou ter que somar. E quando é que a gente soma? A gente soma números de mesma natureza. Então, está lá, o 4 é negativo, o 8 é negativo e o 16 é negativo. Então, eu vou executar uma soma, 4 mais 8 mais 16. Estou falando mais, né? Mas todos têm natureza negativa, mas eu vou executar esta soma. Então, 8, né, com 4 dá 12, 12 mais 6 dá 18, vai 1, 1 mais 1, 2, e esse 28 aqui é negativo. Então, as parcelas de natureza negativa aqui produziram o número menos 28. Então, está lá, né? Agora, eu vou para as parcelas positivas. Então, está lá, né? As parcelas positivas, eu vou executar uma soma. Então, 12 mais 3 mais 9 mais 2. Então, está lá. 2 mais 3, 5. 5 mais 9, 14. Mais 2, 16. Vai 1. 1 mais 1, 2. Portanto, eu fiz uma soma de números positivos, então o total é positivo. Então, os números positivos produziram um número mais 26. Depois que você realizar as operações de adição, você vai fazer a subtração para finalizar. Números de naturezas diferentes, eu tenho que subtrair, sempre do maior, eu retiro o menor, está lá. Isso aqui dá 2. Esse 2 é resto do maior, portanto, esse 2 é negativo. A sobra de um número negativo é um número negativo. Ok? Bom, pessoal, acompanhe aqui agora. Essa é uma proposta, é uma estratégia, ela funciona muito bem, tá? Então, se você começar a aplicar ela constantemente, você vai desenvolver ótimas relações operatórias, tá? Você vai estabelecer, né, uma agilidade, né? Vai ser muito mais rápido você executar as operações, resolver equações e situações, problemas de um modo geral, ok? Se você não entendeu, assista novamente, aplique essa ideia. Eu tenho alguns exercícios disponíveis aqui para você treinar esse novo tipo de raciocínio, ok? Obrigado.